A paz do Senhor Jesus, a paz do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado de nós, tem sustentado nós, tem provido para nós o necessário, o suficiente para nós estarmos aqui adorando, glorificando, exaltando, enaltecendo o único que é digno de honra, de glória e de louvor. Então adore. Só nos resta adorar. Também porque a Bíblia diz, está escrito: todo ser que respira, todo ser humano que respira, louve o Senhor. Então você, eu, nós fomos criados para um propósito definido. E qual é esse propósito definido? Todo ser que respire, louve ao Senhor. Então, eu quero começar essa live, é claro, com a ajuda e com a graça de Deus, dizendo: nós fomos criados para adorar. Então, adore. Adore. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por este momento. Abençoa este momento, esta live, que a tua palavra possa alcançar, consolar e edificar o nosso coração. Todo impedimento de ordem espiritual venha cair por terra, em nome de Jesus. Êxodo, capítulo 14. Olha que palavra. Eu gostaria que você pegasse essa palavra, que você refletisse nesta palavra. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 14, versículo de número 13, 14 e 15. Vem comigo. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Dize aos filhos de Israel que marchem. Quando nós lemos a Bíblia, nós podemos ver no livro de Gênesis, nós podemos dizer assim, Gênesis como se seria o viveiro da Bíblia, porque em Gênesis nós encontramos as primeiras promessas. Em Gênesis fala do princípio, Bereshit, o início de todas as coisas. O início da primeira promessa, o primeiro casamento, a primeira promessa de salvação em Gênesis 3,15, a criação do homem
Então, em Gênesis, nós podemos ver que é o princípio de todas as coisas. É a sementeira da Bíblia. Gênesis, nós podemos dizer que é a sementeira da Bíblia. E Gênesis apresenta Jesus Cristo como nosso Criador e como a semente da mulher. Nós podemos dizer que a Bíblia diz, né, no princípio criou Deus o céu e a terra. Deus não teve início. Ele é atemporal. E atemporal significa que ele não teve início e não terá fim. Então nós podemos ver no livro de Gênesis Deus trabalhando, né? O Deus Bara. Olha só, o Deus Bara. Porque Deus é o Deus Bara, porque ele cria do nada. Shalom, ele faz do nada todas as coisas. Ele faz o que não é parecer ser. Ele pega o que não tem forma e dá forma, porque a terra era sem forma e vazia. Mas o Deus Bara, meu Deus, o Deus Bara, aleluia, glória a Deus. O Deus Bara, amado, que fala haja luz e houve luz. Ó, esse é o Deus Bara, que cria do nada todas as coisas. E já nós podemos ver quando fala no princípio criou Deus. O nome hebraico Elohim, Deus, ó, para você ver, está já no plural. E isso vislumbra a Trindade, porque o nosso Deus, ele subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O nosso Deus é um Deus que se move, um Deus que age, um Deus que trabalha, um Deus atuante, um Deus que atua, que trabalha para aqueles que nele confiam. E nós podemos ver: no primeiro dia Deus criou a luz, no segundo dia o firmamento, no terceiro dia a terra seca, no quarto dia os luzeiros, no quinto dia os peixes e as aves, e no sexto dia os animais e o homem, como a coroa da criação. Façamos o homem, ó, está no plural, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem no aspecto moral. Então nós podemos ver que a criação do homem foi precedida por um concílio divino. Façamos. Então em Gênesis capítulo 1, vamos lá, vem comigo. Nós podemos ver, Deus ele cria o homem, Deus ele cria todas as coisas. Olha só que interessante, eu já comentei isso, que tudo que Deus criou foi bom, mas teve uma coisa que Deus ele cria, que ele fala assim, que não era bom que o homem vivesse só. E a Bíblia vai dizer que Deus ele cria, olha só isso aqui, que lindo, ó, glória, grande é o mistério da piedade. Em Gênesis capítulo 3, ó, no capítulo 2, como Deus cria a mulher, ó. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Adão está dormindo. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Então a mulher, ela foi formada do lado da costela de Adão. Então Deus, ele forma a mulher, e Deus tomou do homem e formou uma mulher. Então Deus, ele forma uma mulher da costela de Adão, para esta ser
companheira, para esta ser amada, para esta andar ao lado de Adão. Não criou, não foi tirada da cabeça de Adão, para que a mulher não viesse ter domínio sobre o homem, e nem dos ossos do pé, para que o homem não maltrate e não seja pisada pelo homem, mas foi criado da costela, do lado, para estar para estar juntos. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não pode, então foi criado do lado, para ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E também já é um tipo da igreja, meu Deus, arabaçou. Quando Jesus está no Calvário, quando Jesus está na cruz, um soldado fura Jesus com uma lança no seu lado, na sua costela. Fura Jesus a sua costela, e do seu lado sai sangue e sai água. E ali naquele momento nasce a igreja, da água do Espírito Santo, da água da palavra, da água da regeneração e do sangue. Por que saiu sangue? Porque a igreja, ela foi comprada com sangue, ela foi resgatada com sangue, aleluia. E ali nasce a igreja, no Calvário. A igreja sai do Cristo morto na cruz, do Cristo adormecido na cruz, assim como do primeiro Adão, Deus forma da costela de Adão Eva. Assim, amado, do segundo Adão, adormecido, morto na cruz, nasce a igreja, para ser companheira, para ser amada, para estar ao lado de Cristo, amar a Cristo e ser amada por Ele. Na cruz nasce a igreja. Fomos comprados com sangue, não foi com ouro e não foi com prata, mas foi com sangue do Senhor Jesus, sangue que purifica, sangue que restaura, sangue que levanta. A igreja que nasceu na eternidade, no coração de Deus, foi anunciada em Cesareia de Filipe. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nasceu, foi comprada na cruz do Calvário e foi inaugurada em Atos capítulo 2, na festa de Pentecoste, onde a Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, no mesmo sentimento. Pessoas comuns, como eu, como você, como nós, pessoas simples, mas que estavam no mesmo propósito, num cenáculo, num quarto, aguardando a promessa do batismo com o Espírito Santo, aguardando a promessa do revestimento de poder. Ficar em Jerusalém não é fácil, ficar em Jerusalém, mas é em Jerusalém que as promessas de Deus vão cumprir na sua, na minha e na nossa vida. É em Jerusalém que as coisas vão acontecer, e é de repente que quando, amado, as coisas acontecem de repente, porque a Bíblia diz que a promessa ela se cumpriu de repente. O segredo é ficar em Jerusalém, porque quando nós estamos em Jerusalém, quando nós estamos na presença de Deus, buscando, adorando, glorificando a Deus, independente das circunstâncias, independente da situação,
De repente as promessas de Deus vão se cumprir na minha e na sua vida. De repente os sonhos vão ser realizados. De repente o sobrenatural vai acontecer. De repente, é de repente. E 120 pessoas aproximadamente estão no cenáculo. Aleluia. 120 pessoas. 120 pessoas estão no cenáculo. 120 pessoas que foram salvas por Cristo. 120 pessoas que foram regeneradas pelo Espírito Santo. 120 pessoas que creram na mensagem da cruz. Mensagem essa que liberta, mensagem essa que salva, mensagem essa que transforma. Por isso que Paulo vai dizer: não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus. 120 pessoas que foram transformadas, que foram mudadas, que foram lapidadas pela mensagem da cruz. A mensagem da cruz é o único método de Deus para transformar o meu e o teu e o nosso caráter. A mensagem da cruz pega o mais vil pecador. A mensagem da cruz, ela pega a prostituta, o ladrão, o criminoso, o mendigo, transforma ele, dá um banho de misericórdia, de graça, e o transforma, e a transforma numa nova criatura. E quando aceitamos a Jesus pela fé, porque a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Na matemática de Deus, arrependimento mais fé em Jesus é igual a salvação. Arrependimento mais fé em Jesus é igual a regeneração. Arrependimento mais fé em Jesus é igual a justificação. Arrependimento mais fé em Jesus é igual a adoção. Quem deu crédito na nossa pregação? Quando nos arrependemos e reconhecemos que nós somos pecadores, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós merecemos a morte e Jesus nos dá vida. Nós merecemos a condenação e Jesus nos dá vida eterna. Isso é graça. É a graça de Deus. E a graça de Deus é nós recebermos aquilo que eu não mereço. Eu mereço a morte, mas a graça me dá vida. Mas a graça de Deus me dá vida. Eu mereço a condenação. Nós merecemos a condenação. Mas a graça de Deus me oferece a vida eterna. Nós não merecíamos estar aqui, mas a graça de Deus proporcionou-nos este momento para darmos crédito à mensagem da cruz e entender que a maior demonstração de amor que alguém pode dar, que uma pessoa pode nos oferecer, amado, foi oferecida por você, foi oferecida por mim, foi oferecida por nós na cruz do Calvário. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Olha só, que deu seu único filho. Vem comigo. João é o versículo que nós falamos que é o coração da Bíblia, o texto áureo da Bíblia.
João 3,16, ó. Aleluia, Deus abençoe a cada um aí, esse profeta, Edinaldo, presbítero, pastor Leandro, aleluia, Max Douglas, Maciel, Deus abençoe, glória a Deus. João 3,16, hein? Vamos interagir aí, meus irmãos. João capítulo 3, versículo 16, olha só. João parece que ele não encontra palavras para descrever a dimensão, a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus. E ele diz: aquele que crê no Filho. 3,16 primeiro, ó. Porque Deus amou o mundo, olha só. O mundo, pessoas de tal maneira. Deus amou o branco, Deus amou o branco, Deus amou o negro, o vermelho, o pobre, o rico. Deus ama todas as pessoas, olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, olha a graça, presente. Jesus é o presente de Deus para mim, para você. O seu único filho. Olha só, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Opa! Então, Deus amou todas as pessoas, mas eu preciso crer. Deus amou Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo, mas eu preciso me arrepender. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Deus entregou o seu Filho na cruz, mas eu preciso crer. Deus entregou o seu Filho na cruz por você, por mim, mas eu preciso crer. Deus entregou Jesus para ser crucificado por mim e por você, mas eu preciso me arrepender. Deus entregou Jesus para morrer numa rude cruz, mas eu preciso me arrepender dos meus pecados. Mas eu preciso responder esta graça, mas eu preciso responder esse amor. Eu tenho aprendido uma coisa, meu Deus. Nós podemos ver, olha só, que o amor de Deus, hoje nós podemos ver que, é claro, muitas pessoas falam, Deus é amor, Deus ama todas as pessoas. Com certeza. Deus ama todos e todas, mas nós não podemos, olha o que eu tenho aprendido, eu quero compartilhar com você. Nós não podemos divorciar do amor a verdade. Você está entendendo? Nessa pós-modernidade que nós vivemos, Deus ama todos, Deus é amor. Claro que Deus é amor, mas nós não podemos divorciar do amor a verdade. E a verdade é necessário crer. E a verdade é necessário se arrepender. E a verdade é necessário eu responder a essa salvação, para eu não ser condenado ao dano da segunda morte, que é o lago de fogo no dia do juízo. Haverá um dia de prestações de conta para aqueles que rejeitaram e rejeitam a mensagem da cruz. Haverá um dia de prestações de conta para aqueles que não querem se arrepender, que querem viver na prostituição, que querem viver no pecado, que querem viver no adultério, que querem viver na mentira. Mas a graça de Deus, ela nos dá a oportunidade neste dia de hoje de se arrepender, de mudar de vida, de mudar de direção, de mudar de comportamento e crer em Jesus.
O carcereiro, uma certa feita, perguntou para Paulo: o que eu devo fazer para me ser salvo? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E será salvo tu e a tua casa. Porque Jesus, eu estava estudando hoje sobre o tabernáculo, e só havia uma entrada, uma porta para o tabernáculo. Só havia uma porta para entrar no tabernáculo. E esta porta... Todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir? E esta porta do tabernáculo, ela tipifica Jesus, o único caminho. E olha que interessante, esta porta, só havia uma porta, só existia um acesso para a pessoa entrar até a presença de Deus. E esta porta, ela tipifica Jesus. Em Atos capítulo 4, olha para você ver o que está escrito na Bíblia. Não seja enganado não. Todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Calma. Não estou aqui para falar de religião aqui não. Estou aqui para falar de Jesus, que é a única porta, é o único caminho. Atos capítulo 4. Sai dessa. Todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus? Não. O caminho leva a Deus, ó. Atos capítulo 4. Quiser marcar aí, ó. Versículo de número 12. E em nenhum outro há salvação. Pronto. Meu Deus. Ó. E em nenhum outro há salvação. Quer dizer, não existe salvação fora de Cristo. Não existe salvação em outra pessoa, em outra religião. Não existe salvação. A salvação está em Jesus. A vida eterna está em Jesus. Meu Deus. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Devemos ser salvos apenas por Jesus, amado. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então é isso. Agora que nós aprendemos que não existe salvação em outra religião, em outra pessoa, não. Só existe salvação em Jesus. Em Jesus. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é o bom pastor, Ele é a videira, Ele é Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele é Criador, Ele é Redentor, Ele é Salvador. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, a raiz de Davi. Ele é o Criador, e por Ele foram criadas todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é e Ele é Redentor. Jó disse: eu sei que meu Redentor vive. Ele é a pedra de esquina que foi rejeitada pelos edificadores. Ele é a rocha de Meribá que acompanhou o povo no deserto, que foi ferida, mas dessa rocha saiu uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Ele é aquele que foi levantado, aleluia, que foi crucificado. Ele é aquele que desceu nas partes mais baixas da terra,
pregou aos espíritos em prisão, anunciou a sua vitória. Ressuscitou ao terceiro dia, Ramanai, Decantarabassum, e o túmulo está vazio, aleluia. O túmulo está vazio, ele vive. E se ele vive, eu posso crer na manhã. E se ele vive, se ele prometeu, as promessas vão se cumprir, porque ele vive. Os sonhos vão ser realizados, porque ele vive. As promessas vão se cumprir, porque ele vive. O túmulo está vazio, Ramanai, Decantarabassum. As mulheres, olha só, aquele que foi crucificado, aquele que, quando está na cruz, ele está na cruz, ele foi crucificado às 9 horas da manhã, e entre as 9 horas da manhã até as 15 horas, ou 3 horas da tarde, ele diz 7 frases, e ele fala sobre perdão. A mensagem da cruz, amado, ela fala de perdão. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aquelas pessoas que estavam crucificando Jesus, que estavam zombando de Jesus, Jesus olha para aquelas pessoas e fala: Pai, perdoa eles. Amado, você, nós precisamos perdoar. Nós precisamos abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Nós precisamos amar os nossos inimigos. Essa é a mensagem da cruz. Não podemos ter sentimento de vingança, mas sentimento de amor, mas sentimento de misericórdia por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos odeiam, por aqueles que nos maltratam. Assim seremos verdadeiramente filhos de Deus, e a luz resplandecerá, brilhará nas trevas. Dá para adorar aí? Aleluia! Essa é a mensagem da cruz. Ele fala de perdão. Ele falou também: está consumado, está pago. Está pago. Tetelestai significa a minha dívida. Meu Deus, Rabassou, Decantarabassum. A minha dívida de pecador, a tua dívida. Deus te abençoe, varão Renan, glória a Deus. A tua dívida, a minha dívida, a nossa dívida, ela foi quitada, ela foi paga, ela foi liquidada na cruz do Calvário. Foi na cruz, foi na cruz. Jesus conquistou a nossa vitória na cruz. A nossa salvação foi conquistada na cruz. O nosso resgate foi conquistado na cruz. A nossa liberdade foi conquistada na cruz. A nossa regeneração foi conquistada na cruz. E os benefícios da salvação são esses. Sabe quais são os benefícios da salvação? Sabe quais são os benefícios da cruz? Olha só, quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu creio na mensagem da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para a igreja, para nós que se arrependemos, para nós que cremos em Jesus, é o poder de Deus que transforma, é o poder de Deus que transforma a prostituta, é o poder de Deus que transforma o criminoso, é o poder de Deus que transforma, que liberta, aleluia. Os benefícios da salvação
Os benefícios da cruz são regeneração. Quando eu aceito Jesus, quando eu vou para o Calvário, quando eu vou para o Calvário, quando eu entro no Calvário como Barrabás, quando eu entro no Calvário como criminoso, como culpado, como condenado, e Jesus pega a minha cruz, que era minha, que era sua, que era de Barrabás, e é crucificado nela, eu saio como filho. Abaçou, decanta, abaçou. Você é filho, nós somos filho, porque a todos os que receberam e o aceitaram, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E Barrabás no grego significa filho. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos a mensagem da cruz, e aceitar, amado, não é só falar da boca para fora, não, que eu creio em Jesus, que eu não. Aceitar é se arrepender, aceitar é mudar de vida, aceitar é mudar de comportamento, aceitar é nós carregarmos a nossa cruz a cada dia. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se os desejos da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, e siga Jesus a cada dia. Quem está entendendo aí, glorifica, aleluia. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Meu Deus, olha essa aqui, ó. Em Lucas, Jesus ele é crucificado. Ele conquistou a nossa salvação Meu Deus. A tua vitória, a minha vitória, a nossa vitória, guarda isso, foi conquistada na cruz. Ele desceu nas partes mais baixas, ressuscitou, levou o cativo ao cativeiro, e um ex-ladrão provavelmente inaugurou o paraíso. Hoje estará comigo no paraíso. Isso é graça. E quando Jesus ele ressuscita, ele está num corpo ressurreto. Olha o que ele fala para os discípulos, ó. Em Lucas 24, quando ele aparece ali para os dois discípulos no caminho de Emaús, que eles estão sem esperança, estão desanimados, estão indo para Emaús, mas aqui nós aprendemos que o teu destino, o teu lugar não é Emaús. Volta para Jerusalém, volta para a presença. Aleluia. E olha só, e Jesus mostra para aqueles discípulos de Emaús, que estavam indo para Emaús, que era necessário que tudo aquilo acontecesse, que ele fosse crucificado, porque assim estava escrito na Escritura. E ele disse: são essas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, no Antigo Testamento, de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus explica para eles que Jesus é o tema central da Bíblia. Ele mesmo declara: convinha que tudo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e no salmo se cumprisse. Jesus diz para eles, declara para eles, que o centro da Bíblia, que o tema central da Bíblia é Ele, é Jesus. Então o tema central da Bíblia é Jesus. E olha só, em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher, aquele que vai ser ferido. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício perfeito, e o sacrifício pelo meu, pelo teu e pelo nosso pecado. Em Números, ele é a rocha de Meribá e aquele que foi levantado.
Em Deuteronômio, ele é o verdadeiro profeta semelhante a Moisés. Em Juízes, ele é o libertador. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Em Ruth, ele é o parente remidor, o Boaz. Em Reis e Crônicas, no livro de Reis e de Crônicas, ele é o rei reinante, rei dos reis e senhor dos senhores. Em Esther, ele é o verdadeiro Mardoqueu que foi exaltado. Em Jó, ele é o redentor que vive. Em Salmos, ele é o meu, ele é o teu, ele é o nosso louvor. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Cantares, ele é o nosso amado. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Em Eclesiastes, ele é o verdadeiro pregador. Nos profetas, o Messias prometido. Nos evangelhos, o Salvador do mundo. Aleluia. Em Atos dos Apóstolos, o cumpridor de suas promessas e aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Nas epístolas, o cabeça da igreja, e nós somos o corpo. Em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, aquele, aleluia, que é, que era e que há de vir. Meu Deus, tomando o Senhor Jesus Cristo como centro da Bíblia, podemos resumir que os 66 livros da Bíblia, aleluia, nós podemos resumir em 4 palavras referentes. O Antigo Testamento é a preparação. Ele trata da preparação do advento de Jesus Cristo. O Evangelho é a manifestação de Jesus, o Verbo que se fez carne. Explanação são as epístolas. Elas dão a explanação da doutrina de Cristo. E a 4ª palavra é a consumação. O livro de Apocalipse trata da consumação de todas as coisas preditas através de Cristo. Então, portanto, as escrituras sem Jesus seriam como a física sem a matéria, ou a matemática sem os números. Meu Deus. Mas eu quero terminar esta live para você que confia em Jesus, para você que tem fé em Jesus, amado. Em Êxodo, que nós lemos que ele é o Cordeiro Pascal. Êxodo, capítulo 14, foi o versículo que nós lemos, e eu concluo esta live. Pega essa aqui, ó. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor. Meu Deus. Que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Eu creio que pela fé, amado, tenha fé. Olha só que Moisés fala para o povo: porque aos egípcios, quer dizer, que hoje viste, nunca mais verei para sempre. Sabe o que eu aprendo? Que a tua vitória, a nossa vitória vai ser completa, porque Jesus não faz nada pela metade. A tua vitória, a nossa vitória vai ser completa, porque nunca mais, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Aleluia. Meu Deus, que forte isso. Esta palavra falou comigo nessa tarde, porque o Senhor pelejará por vós,
e vós calareis. Sabe o que eu aprendo com isso? O Senhor pelejará por vós e vós calarei. Deus vai lutar por você. Deus vai agir por você. Deus vai batalhar por você. Deus vai operar. Deus entrou na causa por você. Deus vai resolver por você. Mas é necessário ter fé. É necessário acreditar. É necessário buscar. É necessário crer. Porém disse ao povo: não temais. Tenha fé, não temais. Então Deus vai resolver por você. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Deus já respondeu: dize aos filhos de Israel que marchem. Aleluia. Olha só. Dizer aos filhos de Israel que marchem. Deus não falou para o povo, olha só. Diz aos filhos de Israel que corram. Aleluia. Diz aos filhos de Israel que voltem, que desistam, que abaixem a cabeça. Não. A Bíblia não está dizendo, amado, que é para nós murmurarmos. A Bíblia não está dizendo que é para eu, para você, para nós pararmos. Não. A Bíblia não está dizendo que é para você abaixar a cabeça. Não. A Bíblia não está dizendo que é para você desistir. Não. A Bíblia não está dizendo que é para você correr. Não. A Bíblia não está dizendo que é para você olhar para a direita, para a esquerda. Não. A Bíblia está dizendo para você marchar. É tempo de marchar. Mas o mar está na minha frente. Mas meu Deus, quando o povo olha, o mar está na frente, Faraó está atrás, do lado esquerdo montanha, do lado direito a montanha, o povo cercado por montanha, atrás o inimigo e na frente o mar. Mas a ordem é para marchar. Porque se você não marchar, as coisas não vão acontecer. Deus abriu o mar, usando Moisés. Deus abriu o mar, porque o povo marchou. Deus não disse, aleluia, que era para correr. Então, amado, não é para correr, não é para se esconder também. Não é para fugir do problema. Não é para fugir da dificuldade. Não, não fuja. Não temais. A ordem é para marchar. A ordem é para marchar. E é interessante, amado, que quando o Faraó está perseguindo o povo, Faraó, ele acha que vai encontrar o povo, ele pensa que vai encontrar o povo desesperado, sem rumo, sem direção, sem saída. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer ver você desesperado com esse problema. O inimigo quer ver você jogando a toalha, quer ver você de cabeça baixa, quer ver você retroceder, quer ver você voltar para o Egito. Mas a ordem é para marchar. O inimigo não vai ver você de cabeça baixa, retrocedendo, não. O inimigo, quando ver você diante deste mar, diante deste problema, diante dessa dificuldade, vai ter que olhar para você e vai ter que ver você marchar, porque a ordem é para marchar. Então marche. Tá pegando aí? A ordem é para marchar. Receba esta palavra profética para a tua vida. A ordem é para marchar. Porque soldado marcha. Aleluia.
Meu Deus, e você faz parte deste exército. O exército está marchando. Rabassou, decanta Rabassu, Ramanai. A ordem é para marchar. O diabo quer ver você perdido, cabeça baixa, desorientado. Mas ele perdeu, porque você vai continuar marchando, vai continuar prosseguindo. O diabo vai ver você marchando. O inimigo vai ver você marchando. O inimigo vai ver você adorando. O inimigo vai ver você buscando. O inimigo vai ver você adorando. E Deus não falou para o povo correr, andar. Deus falou para o povo marchar, porque quem marcha anda firme. Meu Deus, quem marcha anda firme. Sabe por quê? Salmos 40, olha só. Salmos de número 40. Quem marcha anda firme. Olha por que você tem que andar firme. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Continue marchando, porque Ele vai se inclinar. E tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Meu Deus. Firmou os meus passos. Então a ordem é para marchar. Quem marcha anda firme. Quem marcha anda de cabeça erguida. Aleluia. Marcha. Aleluia. Marcha. Marcha de frente para o mar. Marcha. Enquanto você marcha, enquanto nós marchamos, enquanto você marcha, Deus abre o mar vermelho. Enquanto você marcha, Deus cuida. Enquanto você marcha, Ele abre o mar. Aleluia. Enquanto você marcha, Deus trabalha. Enquanto você marcha, Ele livra. Enquanto você marcha, Ele abate. Enquanto você marcha, Ele exalta. Enquanto você marcha, Ele cura. Enquanto você marcha, Ele faz. Ele faz. Marcha, que Deus cuida de tudo. Não fuja. Não fique desesperado. A ordem é para marchar. Marcha. Não retroceda para o Egito, não. Sabe qual que é o sonho do inimigo? O maior desejo e sonho do inimigo é ver eu e ver você e ver nós voltarmos para o jugo da servidão, voltarmos para o Egito. Esse é o sonho do diabo. Esse é o sonho do inimigo. É ver você voltar para o Egito. Por isso que a luta é travada. Por isso que é luta. Por isso que vem as lutas. Por isso que vem as tribulações. Mas a Bíblia diz: importa que por muitas tribulações nós entremos no reino dos céus. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se te mostrares frouxo, não seja frouxo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E ser frouxo é desistir. Ser frouxo é jogar a toalha. Ser frouxo é voltar para o Egito. Mas a ordem de Deus é para marchar. Marche. Marcha, guerreiro. Marcha, guerreira. Aleluia.
Você não precisa fugir. Você não precisa ficar desesperado. Tomar os pés pelas mãos. Você não precisa baixar a cabeça. Você precisa apenas marchar. Enquanto você marcha, Deus provê e põe o pão de cada dia na tua mesa. Enquanto você marcha, Deus abate Faraó. Enquanto você marcha, Deus está agindo no invisível e no sobrenatural. Enquanto você marcha, Deus está trabalhando nos bastidores. Enquanto você marcha, Deus está operando. Deus te abençoe. Quero orar pela tua vida. Vamos orar? Eu quero orar. Vamos orar um pelos outros. Feche seus olhos. Vamos orar? Eu quero orar pela tua vida, para você continuar marchando. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor. Estamos aqui, meu Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Muitas das vezes, meu Pai, olhamos para a circunstância, para as dificuldades. Estamos muitas das vezes que nem o povo de Israel, atrás o inimigo, Faraó. Do lado esquerdo e direito nós estamos cercados por montanhas, e na frente o Mar Vermelho. E muitas das vezes tememos, queremos desistir, queremos voltar, mas Espírito Santo de Deus não nos deixa retroceder, não nos deixa voltar, porque a ordem é para marchar. A ordem é para marchar. E em nome do Senhor Jesus eu repreendo todo mal, meu Pai. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, coloca o desejo no nosso coração a cada dia de continuar marchando, de continuar te buscando, de continuar te adorando, porque grande é o milagre e a vitória na nossa vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.